Olá, gente. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Gente, eu sou o Will, eu sou professor de francês. Agora vocês já estão me conhecendo um pouquinho mais. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo, tá certo? Olha só, a gente chegou no 5º vídeo da série dos monumentos de Paris. A gente está aqui na Sainte-Chapelle. Para você entender ainda melhor desse vídeo aqui, que é o 5º vídeo, eu te convido a assistir o vídeo anterior, que a gente está bem no momento quando Jesus expulsou os comerciantes dos templos. Então assiste o 4º vídeo lá, porque assim esse vídeo aqui vai ficar ainda mais rico para você, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem. Se você estiver querendo montar um roteiro de viagem em Paris, também me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a montar esse roteiro e deixar a sua viagem ainda mais rica, tá certo? Gente, merci beaucoup. Deixa o seu like aqui nesse vídeo e continua nos acompanhando, tá ok? Gros bisous, au revoir, tchau, tchau. Depois a gente tem os juízes, o vitral dos juízes, que são então os juízes protegendo Israel dos seus inimigos, né? E aqui a gente tem a história do Sansão e da Lila, tá? Aqui no vitral número 5. No vitral número 6, que está um pouco estourado por causa da luz aqui, né? A gente tem a árvore de Jessé, né? Essa árvore retraça a árvore genealógica do Cristo, né? A genealogia do Cristo, da Virgem Maria, enfim, é essa vidraça aqui. Depois a gente tem o Evangelho de São João, evangelista, né? Que foi um grande apóstolo de Cristo. E na parte de trás, onde ficava a arca, né? Com as relíquias sagradas, a gente tem a paixão de Cristo, né? Então a crucificação do Cristo, que vai ser representada aqui, está bastante estourado, né? Mas enfim, é a história da crucificação, da paixão do Cristo aqui nesse vitral mais importante, que é de número 8, bem aqui no meio, tá bom? Depois a gente tem a história de São João Batista, né? O vitral número 9, mais um apóstolo aí, mais uma vez lutando contra a idolatria, né? Dentro da igreja, de vários deuses. Depois a gente passa para o vitral número 10, esse que já está menos estourado aqui, bem na nossa frente. Esse aqui é o número 10, Ezequiel. Aqui a gente tem então a representação do povo com Deus, né? Através da história de Ezequiel. O vitral número 11, são vários, né, gente? A gente vai até 15. Então, depois a gente tem aqui o vitral de Jeremias, né? E a queda de Jerusalém. É interessante a gente vir com muito tempo, né? E a gente vai vendo um por um, tentando entender a história. Mas aqui eu estou dando uma pincelada, né? Para vocês verem que tem uma história, que tem uma lógica da história aqui, né? Depois a gente tem a história de Judite. Judite, que defendeu a cidade. Como que chamava a cidade agora? Esqueci o nome da cidade aqui. Enfim, esqueci o nome da cidade, gente, mas ela defendeu. Tem vários quadros de artistas famosos, pintores, que retratam essa história aqui, que é Judite degolando Holoferne, né? Holoferne, que atacava a cidade onde a Judite morava. Eu esqueci o nome da cidade aqui, mas vocês podem procurar também. E aí vocês têm vários pintores que retratam essa mulher, né, Judite, então, que defendia essa cidade contra os invasores. Depois a gente para aqui no vitral número 13 também, bem na frente do vitral de São Luís, que era o terceiro. E aí a gente tem o vitral número 13, que é Esther, né? Esther foi também uma grande personagem bíblica, né? E que defendeu o seu reino, assim como a mãe de São Luís, Blanche de Castilla, né? Quando ele era menor de idade, igual eu falei para vocês. Então, toda a história de Esther é representada aqui, quando ela defendeu a sua cidade da invasão de Amã. E eles comparam aqui Branca de Castilho, então a mãe de São Luís, né? A gente pode ver os castelos dela aqui, todos representados. Quando ela defendeu a França, né, quando o rei era menor de idade, e ela assistia à missa justamente
desse local aqui, né? Bem ao lado do filho, então, a rainha Blanche de Castilla assistia às celebrações, certo? No segundo momento não, né? No 14º momento, no 14º vitral, a gente tem as histórias dos reis, né, dos livros da Bíblia, retratando a história de todos os reis dos reis de Israel, né, e dos reis da França, juntando, né, essas duas linhagens reais aqui. Então a gente já está chegando quase no final dos vitrais, né? E, como eu disse, a gente chega no 15º vitral, que retrata então a história das relíquias, como que elas saíram lá então de Constantinopla, como que elas foram adquiridas, até elas chegarem aqui à Santa Capela em 1239, certo? Então, aqui nesse último vitral a gente tem essa simbologia aqui, essa história ilustrada através desses vitrais, que, como eu disse, são todos originais, né? São vitrais, 70% desses vitrais que tem 640 metros quadrados de vitral, gente, são de origem. Imagina só que interessante. Vou virar aqui um pouquinho para mim, meu braço está doendo também. Então, uma outra coisa bem interessante que tem aqui atrás de mim é a rosácea, né? Essa rosa aqui, num estilo gótico perfeito, parecendo a de Notre Dame, e eu vou mostrar para vocês o que ela representa também. Então, vamos virar aqui e aí a gente finaliza a nossa visita aqui na Santa Chapelle. Bom, a primeira coisa que eu posso falar é que aqui atrás de mim a gente tem o leste, né, onde o sol nasce ao leste. Então, o rei vinha assistir à missa e no período da tarde, né, outra celebração com o sol se pondo, né? Então, quando o sol se põe no oeste, ele se põe justamente iluminando essa rosa, né, que tem as cenas do Apocalipse. Então, olha só que interessante, né? Como eu posso falar? E que importante que era a construção, né? Porque elas traziam essa simbologia, né, de que um dia, uma hora, o sol se põe, né, a vida acaba. Então, assim, o próprio rei tem essa simbologia todos os dias, porque ele vem no nascente e no final do dia o sol se põe, ou seja, uma hora tudo acaba, né? E aí a gente tem a história do Apocalipse. Bom, de modo geral, a gente sabe, né, que Apocalipse é o fim do mundo, o fim dos tempos, né? É como essas histórias são representadas. Mas Apocalipse, na verdade, quer dizer revelação. Então, o que é essa revelação? Eu vou pegar o personagem, a cena principal aqui dessa rosa, para mostrar para vocês como que na verdade, a ideia de Apocalipse nesse livro aqui. Vamos ver lá. Eu vou virar aqui para vocês. Olha só. Vamos aqui, então, para a rosácea central. Olha só, gente. Bem no meio da rosa, vocês estão vendo aqui? Isso, olha, vou dar um belo zoom aqui. A gente está bem no meio da rosa, com essa figura desse Deus, né, sentado em um trono, com uma espada na boca, tá certo? É claro que tem várias outras histórias em volta, né? Mas eu vou me focar aqui na principal, na central, que representa então Deus com essa espada na boca. O que vocês acham que isso quer dizer? Na verdade, como eu disse, Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, Deus vem nos revelar a verdade da vida. E como que Deus faz isso? Ele faz isso através da guerra, né? Ou através da disputa? Não, ele faz isso através da palavra. Por isso que ele vem com essa espada na boca, que é a representação da palavra de Deus. E ele traz isso nos mostrando que a nossa vida, né? Ele nos revela então que a nossa vida sempre tem dois lados, olhem só. Tem o lado do bem e o lado do mal, né? Então é o justo equilíbrio ali sendo revelado pela palavra, pelo verbo de Deus, certo? Então é por isso que a gente tem o Apocalipse bem aqui no lado poente da igreja da Santa Chapelle, tá certo? Então é claro que, como eu disse, tem outras histórias aqui do Apocalipse sendo representadas, né? Mas aí o nosso vídeo vai ficar muito longo.
E aí eu vou trazer somente, hoje eu vou trazer somente essa explicação aqui, então, voilà, com essa figura central de Deus nos revelando o bem e o mal através da sua palavra, certo? Olha só que profundo, então, a mensagem, né, desenhada aqui nesses vitrais lá em 1241, imaginem só. E aí, como eu disse, a capela foi construída em 7 anos, né? Depois ela deixou de ser capela real, né? Hoje as relíquias da Santa Capela, antes elas eram, a Santa Coroa, por exemplo, ela era exposta uma vez por mês na Notre Dame. Hoje a Notre Dame está fechada, então elas estão em cofres do banco, do museu, perdão, do Banco Nacional, de la Banque de France. Ela está guardada em cofres, né? A Santa Coroa, e não é mais exposta por enquanto, né? Enfim, enquanto Notre Dame também está sendo reformada, tá certo? Bom, gente, então, eu sou o Ivo, eu sou professor de francês, eu estou aqui em Paris trazendo, então, vários roteiros, várias dicas, né, para você que gosta da cultura francesa, gosta de Paris, da França, para deixar a sua viagem ainda mais interessante, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, né, quer entrar em contato, quer aprender francês, está vindo para a França, entre em contato, né? Vou deixar aqui embaixo o meu perfil também para vocês me seguirem em outras redes sociais. Mas muito obrigado por estar me acompanhando aqui. Eu vou trazer outros vídeos, já tem mais vídeo aqui no canal. Brigadão de estar me acompanhando, merci beaucoup. E hoje foi o dia então da Sainte Chapelle. Olhem só esse monumento da arte gótica rayonnante aqui do centrinho de Paris, tá certo? Merci beaucoup e a gente vai se vendo no próximo vídeo. Merci beaucoup, au revoir.